Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema desta aula vai ser sobre o Renascimento e o Humanismo. Então vamos falar de uma grande transformação econômica, filosófica e cultural que aconteceu no século XV. Necessariamente, nasceu na Itália e marca o período que ocorreu a passagem da Idade Média para a Moderna. Pessoal, olha só, para facilitar os estudos históricos, a história é dividida por períodos, como história antiga, Idade Média, moderna e contemporânea. Então, pessoal, na Idade Média, antes da moderna, predominou o chamado feudalismo, onde era uma vida rural, e local, onde eles trabalhavam para sua própria subsistência, ali nos feudos, que era parte da terra, eles produziam ali para sua própria sobrevivência. Porém, no final do século XIII, há o renascimento do comércio e o fortalecimento das cidades e das feiras. Então, as cidades, diferentemente do campo e do feudo, era um ambiente mais plural. Como havia as feiras, o comércio, a movimentação de pessoas era bem maior. Pessoas vinham de diversas partes, até de outros países e continentes, E nesse ambiente urbano começa então a surgir o termo renascimento. Então vamos entender esse termo renascimento. Quando a gente fala renascimento, quer dizer que algo já existiu, morreu e agora renasce novamente, Val? Pois é, mais ou menos isso. Então, na visão desse grupo renascentista, o modelo da civilização, seja cultural, da arte que eles desejavam, estava lá principalmente Roma e Grécia, que eram civilizações antigas, e eles viram nestas o modelo que eles buscavam. No caso de Roma, Roma foi um grande império. Então, era uma civilização que já existiu na antiguidade e eles queriam refazê-lo na Idade Moderna. E nesse modelo urbano começa a surgir uma classe social muito forte, que era a burguesia, que em geral eram os comerciantes, Em alguns países, esse nome, nós chamamos de humanismo, pois era uma das características, do humanismo foi a valorização do ser humano nas artes, afastando um pouco da perspectiva religiosa que predominava na Idade Média. Então, onde eles colocavam o ser humano como centro de todas as coisas existentes. As características do Renascimento. Então, temos o antropocentrismo. O antropocentrismo é a valorização da figura do homem. O homem passa a ser o foco da arte e da cultura. Então, chamamos de antropocentrismo o homem no centro. Ou seja, no período medieval, o teocentrismo era ligado a Deus, O individualismo, ele está ligado também ao racionalismo, que está ligado à razão, entender o mundo pela observação da natureza. Por exemplo, eles passaram a entender as coisas não vista do foco religioso, mas de um foco da razão. Eles passaram mais a utilizar aí o raciocínio lógico e não a explicação religiosa, que é o que predominava na época. O naturalismo é a preocupação em retratar fielmente os homens e animais nas artes. E o heliocentrismo foi onde o confronto entre duas versões e duas interpretações, a Terra no universo. A teoria heliocêntrica, o heliocentrismo, segundo essa leitura, o Sol seria o centro do universo. Isso não era defendido na época pela Igreja Católica, A noção predominante na época era que a teoria geocentrismo,
onde, segundo o qual a Terra está no centro do universo. Acontece que os cientistas, né, específicos como Galileu e Galilei defendiam o contrário, que já tinham, no caso, evidências já baseadas na observação das estrelas de que isso não era possível, tá? E no período do Renascimento, tivemos também a questão da arte no Renascimento, é a prática do mecenato. Surgiram aí no Renascimento os mecenas, que eram os patrocinadores, né, das artes. Entre eles estavam os burgueses, príncipes e papas, que financiavam e protegiam aí as artes e os artistas, tá? E com isso, a arte do Renascimento procurava uma maior sofisticação técnica. Em geral, né, as pinturas daquela época, né, elas não tinham profundidade. Então, a partir dessa percepção, dessa perspectiva, com o avanço das técnicas, né, as obras já passam a ter uma profundidade, já possibilitar o volume e assim o realismo. Pessoal, agora vocês vão copiar e responder essas questões aí no caderno, né? Tem no livro de vocês na página 90, ok? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.